olha, telespectador, eu acabei falando aqui agora há pouco do jogo do Grêmio contra o Atlético, eu falei Atlético Mineiro, mas era Atlético Paranaense. E aí o Toninho Vasco aqui comigo, que é um atleticano lá, ele é de Curitiba, né? Nasceu ali no Paraná, em Curitiba, ele ficou bravo comigo, pô, meu time perde, tu ainda erra o nome do meu time. Pois é, Toninho. Toninho Vasco, bem-vindo à TV Cidade, é um prazer imenso que nós temos aqui para falar conosco. Estamos aqui por causa do Congresso Brasileiro de Poesia, né? Isso. Promovido pelo Ademir Baca, com apoio de um monte de gente. Isso, está cheio de poetas ali na cidade. Pois é, estamos recebendo vocês com todo carinho, com todo amor. Bem-vindos a Bento Gonçalves, bem-vindo a tu também, Toninho. Prazer é nosso. Aqui na TV Cidade. Eu gostaria que tu começasse falando para nós desse teu histórico. Tu tens 18 anos de Rede Globo de televisão. Como é que foi isso, Toninho? Pois então, eu sou um curitibano, como você falou aí, o nome do Atlético, e fui parar no Rio de Janeiro no começo dos anos 70, ainda como jornalista clássico de jornal. Eu trabalhei na Gazeta do Povo, em Curitiba, no Diário da Tarde, que não existe mais, no Diário do Paraná, que era associado do Chateaubriand, e guri, eu tinha 19 anos de idade. Aí, com uns 24, 25 anos, fui para o Rio de Janeiro. E lá no Rio, enquanto era um período de ditadura militar, eu tive dificuldade de trabalhar. Mas logo que houve aquela distensão do gás, assim, a coisa melhorou no decorrer dos anos 70, né? E aí, o meu primeiro trabalho de televisão no Rio foi na TV Bandeirantes. Eu trabalhava na TV Bandeirantes do Rio, na sucursal deles do Rio de Janeiro. Era um dos editores do jornal Bandeirantes. E fiquei 2 anos lá, onde eu realmente aprendi televisão. Quando eu cheguei na Globo, quer dizer, eu acabei fazendo o meu nome na TV Bandeirantes, que não era muito difícil, porque era uma estrutura pequena no Rio. E fui convidado para trabalhar na TV Globo, onde fiquei até 2000, até o ano de 2000. Quando 18 anos de Rede Globo. Quando fizeste de tudo lá, editor fiz de do Jornal tudo, Nacional. fiz de tudo. Fui editor de Fórmula 1 durante todos os anos do Ayrton Senna e só me desvinculei da Fórmula 1 porque a Globo teve que diminuir a equipe dela que trabalhava com Fórmula 1. Para entender direitinho, isso aí o pessoal gosta muito de Fórmula 1, né? Uhum. A Rede Globo tinha uma equipe só para cuidar da Fórmula 1, Ayrton Senna. O Ayrton acabou se tornando um fenômeno, né? No automobilismo mundial, né? Um fenômeno. Até hoje, você pode encontrar campeões aí, múltiplos campeões, mas com aquele carisma do Ayrton. Então, quando ele foi se tornando cada vez mais importante na Fórmula 1, a Globo foi ampliando esse núcleo dela, que cuidava das coberturas, né? Sempre com o Galvão Bueno e o Reginaldo Leme na cabeça, assim, nas coberturas das transmissões, e tinha uma retaguarda violenta para cobrir tudo, as entrevistas, os pré-programas, os programas que iam antes. Existia um programa na Globo chamado Sinal Verde, que ele foi criado justamente pela efervescência que o Ayrton levou à Fórmula 1. A Globo resolveu criar um programa que ia ao ar no sábado, um dia antes da corrida, dando todo o serviço da corrida, dando tudo o que ia acontecer e sempre uma entrevista com o Ayrton. E com os brasileiros que tinha na Fórmula 1, que era o Gugelmin, no início o Piquet. Quando eu cheguei na Fórmula 1, ainda o Piquet corria. Tu era o chefe, essa equipe toda? Eu era o editor, o cara que ficava editando esse Sinal Verde, por exemplo, era um programa que eu editava. Eu editava os compactos que iam ao ar no Fantástico, depois da corrida, e, enfim, todos aquela programação da Globo que era intensa. Ela só cortou essa programação com a morte do Ayrton. A Globo deu uma aliviada em toda aquela cobertura. Tirou o pé do investimento nisso. Tirou o pé do investimento nisso porque morreu o ídolo, né? Uhum. E eu fui parar no Fantástico, fiquei 5 anos no Fantástico. E também foi uma experiência boa, porque é um híbrido, né? Eles não consideram o Fantástico exatamente jornalismo, né? Ele tem jornalismo e tem uma linha de show, né? Isso foi sempre o esquema do Fantástico, né? Tinha musicais, tudo, né? Uhum. E eu cuidava da parte, eu era um dos editores, né? Sim. É uma equipe grande, né? Eu era um dos editores do Fantástico. Cada um com você tinha o editor de economia, o editor de cultura, o editor de política, e eu era o editor de esportes.
do Fantástico. Isso no início, logo depois eu já abandonei isso, porque justamente a Fórmula 1 deixou de existir no domingo, no Fantástico, era um programa importante na programação da Globo, ela deixou de existir, depois eu passei a ser editor normal, sem uma temática específica, né? Aí nessa época que eu acabei no meu trabalho no Fantástico, eu fui morar em Nova York, eu fui trabalhar em Nova York, eu trabalhei em Nova York inicialmente no SBT do Silvio Santos, que durante apenas um ano manteve um escritório lá. Assim que eles fecharam o escritório, eu fui trabalhar na Globo. Lá em Nova York. E lá em Nova York. Eu fiquei 3 anos em Nova York. E depois, no tempo do Paulo Francis. No tempo do Paulo Francis, que sentava ali na minha mesa, ali em frente da minha mesa, assim, era uma pessoa muito afável, muito longe daquele personagem que ele, azedo e mal-humorado, que ele transmitia nos comentários dele. Ele era afável, muito delicado, uma pessoa muito oposto daquele Paulo Francis que ele via. Quer dizer, na verdade, ele fazia um gênio na televisão. Ele fazia um gênio, daquilo era um gênio. Ele tinha aquela verve meio ranheta, assim, né? O Francis nunca gosta de uma coisa de imediato, né? Ele sempre vai colocando, fazia isso, ele ia colocando sempre uns obstáculos, assim, para qualquer comentário dele, ou análise mesmo do cotidiano, assim, entre colegas, tal, ele era todo... Mas não, ele era muito querido. Quem conheceu ele de perto, assim, sabe que o Francis não era azedo, aquele personagem grosso até. Nada, muito educado, muito afável, me ajudou muito em Nova York, me explicando o país. Eu me lembro que a minha mulher chegou para as primeiras férias dela, minha mulher trabalhava com o professor Darcy Ribeiro, no Rio, que estava doente. O Darcy morre em 97. E aí a minha mulher foi me encontrar em Nova York, eu já estava 1 ano morando lá, trabalhando lá. E eu perguntei para o Francis, onde é que eu levo a minha mulher para ela passear aí, fim de semana, nos Estados Unidos? Mas não quero ir para a costa da Califórnia, costa leste, eu quero ficar aqui no leste. Aí ele, muito afável, me botou no papel Carolina do Norte ou Maine, na fronteira com o Canadá. E me descreveu o que numa tinha e o que tinha na outra. Uma coisa de amigo, assim, de pessoa que você ninguém faz isso. O cara diz, pô, vá pro... E já te dá uma dica. Não, ele botou tudo ali. A minha mulher chegou, fiz o programa que ele tinha me... Tu trabalhas com o Paulo Henrique Amorim também. Eu cheguei, o Paulo Henrique Amorim estava saindo da Globo, em Nova York, e no lugar dele estava entrando o Jorge Pontual. E hoje é repórter lá. Hoje é repórter. Hoje ele é repórter. E foi um período muito bom, agradabilíssimo, né? Você viver em Nova York, é uma cidade muito boa, apesar daquela aquela rudeza concreta de prédios e asfaltos e não sei o quê. É uma cidade muito civilizada, eu aprendi muito ali, com jornalismo, inclusive, me deu assim uma condição melhor, mais internacional. Eu viajava muito dentro dos Estados Unidos, eu fui trabalhar na Globo em função de uma necessidade deles. Quando acabou o meu trabalho no SBT, eu estava lá em Nova York flanando e a Globo me chamou porque ia ter uma luta do Mike Tyson em Las Vegas, e eles iam ter que deslocar uma equipe para lá, e era no final de semana, e o escritório em Nova York ia ficar desprotegido. Então eles me perguntaram, você não quer vir trabalhar para a gente num plantão de final de semana aí? Eu fui. Era sexta, sábado e domingo, mas daí não saí mais. Eu fiquei lá meses, até eu voltar para o Brasil, novamente, a convite de um empresário do setor náutico, em São Paulo, onde eu trabalhei mais de 4 anos editando as revistas dele, Náutica, Mergulho, tinha uma revista de pesca. Nós tínhamos, inclusive, um pescador muito graduado, Álvaro Moavade, gaúcho de Porto Alegre. Ele era um dos contratados. Poucos pescadores ganham dinheiro para pescar, ele ganhava. Ele era pago para pescar? Ele era pago para pescar para mim e levava sempre um auxiliar para fotografar toda a pescaria dele. Ele era sofisticadíssimo demais, o Álvaro. Ele pescava de fly. Fly é uma técnica de pescaria. A pescaria que nós conhecemos, que nós pegamos o lambari, é aquela de botar a vara ali e esperar o lambari pegar a minhoca. O fly é aquela pescaria que a gente já viu até num filme do Brad Pitt, em que o cara fica puxando uma linha
puxando uma linha, ele vai soltando a linha na mão aqui, e de repente ele solta a linha, e a linha vai lá longe assim e desce assim na água. Assim, ó. E a última coisa que toca na água é a isca, que normalmente tem uma fantasia de mosquito. É um insetozinho artificial. O Álvaro Malvado era o meu repórter aqui no Rio Grande do Sul. E um repórter de fama internacional. Ele é frequentador de pesca salmão, trutas na Patagônia. Enfim, acabou essa minha experiência com náutica, eu passei a escrever livros. Pois é, 6 livros já, para biografias, né? Biografias, a maioria biografias. Eu estou aqui em Bento Gonçalves para lançar esse aqui, que é o meu último livro. Ele é sobre uma pensão carioca muito interessante, até é difícil, eu acredito, para as pessoas disserem, pô, o que pode ser interessante numa pensão carioca, né? Mas é só lendo para crer. Hoje à tarde eu estarei na livraria... Mas tu citas aí, conversa, entrevistaste bastante gente famosa. 100 pessoas, eu entrevistei 100 pessoas. Quer ver, quem morava lá, assim, a grosso modo, só uma pequena citação, Caetano Veloso, Gal Costa, Paulo Coelho, Paulinho da Viola, poeta Paulo Leminski, Tim Maia, Beth Faria, uma outra atriz gaúcha, Ítala Nandi, muito famosa no Solar, porque era a musa do Solar, talvez a mulher mais bonita que existia no Solar. Antônio Pitanga. Dos Estados Unidos, a Ítala, né? A Ítala é um ícone do teatro brasileiro, né? Uma das fundadoras do Teatro Oficina, em São Paulo, com Zé Celso Correia Martinez. Enfim, eu entrevistei 100 pessoas que moraram nessa pensão aqui, no Solar da Fossa, e da Caldo, porque já estou indo para a 3ª edição. É um livro que quem lê se surpreende. Os cariocas mesmo não conheciam o Solar da Fossa, porque foi durante o auge da ditadura que o Solar da Fossa existiu, e lá dentro ninguém queria que lá fora soubessem que aquilo existia. 85 apartamentos tinha a pensão. E tu vai estar autografando hoje à tarde na livraria Aquarela, ali na Avenida Planalto, bem na frente da PAI, né? É isso. A partir das 17 horas. A partir das 17 horas. Solar da Fossa, Toninho Vaz autografando lá. Isso. Eu e o meu parceiro Guarabira, da dupla Sai Guarabira. Quem não lembra, os mais antigos, um pouco de Sai Guarabira, fizeram um sucesso nacional imenso, né? No início era Sá, Rodrigues e Guarabira. Aí o Rodrigues faleceu. Tem uns 4 anos, mais ou menos, o Rodrigues faleceu, mas eles continuaram com a dupla Sai Guarabira. O Guarabira, ele é morador do Solar da Fossa. Eu reencontrei ele, depois de muitos anos, para entrevistá-lo para o livro. E ele tinha uma ligação muito forte com aquela pensão, então ele se incorporou aos meus lançamentos. Ele está aqui comigo em Bento para me ajudar a lançar o livro, com um recital, né? Ele toca as músicas que foram criadas dentro do Solar da Fossa. Então ele vai estar lá hoje à tarde na livraria também. Toninho Vaz, Sai Guarabira, o Guarabira. O Guarabira. Isso, o Guarabira autografando o livro. Uma oportunidade ímpar para se conhecer de perto essa personalidade que é Toninho Vaz, um homem de vasta experiência, um homem multinacional, né, Toninho? Quisera eu. Pois é. Quisera eu. Toninho, foi uma satisfação imensa tê-lo aqui, viu? Prazer foi um prazer. Prazer foi meu. Vou estar lá às 17 horas. Pareça lá. Acompanhando você vai gostar, o autógrafo do teu livro lá na livraria Aquarela. Muito obrigado por ter vindo aqui, a TV Cidade agradece. Eu que agradeço. Bento Gonçalves está satisfeito por ter vocês todos aqui, especialmente a ti, pelo teu passado, por tudo que tu representas para a televisão brasileira, Toninho. E nós, acredito, todos nós adoramos. Esse é o 2º ano que eu venho. O ano passado eu já estive aqui. E já tenho promessa de voltar ao ano que vem, porque vou lançar agora, no final de outubro, o meu 6º livro. Eu falei 6 porque ele já saiu do prelo, está rodando. Já está no a biografia do Torquato Neto. Na verdade, é uma reedição, revista, né, com novos personagens, um prefácio que não existia antigamente. E, enfim, o ano que vem estarei aqui, mas esse ano é o que está sendo um prazer nosso, de mais uma vez estarmos em Bento, uma cidade acolhedora, agradável, com um clima que... Eu sou curitibano, um clima que é muito prazeroso. Perfeito. Muito obrigado pela sua audiência, amigo telespectador. Obrigado, Toninho. Eu volto amanhã. Opinião. Oferecimento Ludfor Consultoria em Energia.
www.ludfor.com.br